Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse de João, no capítulo 3. E vamos fazer a leitura dos versículos 14 a 22. Apocalipse 3, de 14 a 22, carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É minha oração que o Espírito Santo de Deus realmente esteja abrindo os ouvidos dos irmãos, assim como já abriu o meu, para ouvir o que o Espírito diz às igrejas do Apocalipse, e em especial nessa noite, com relação à igreja que se encontrava em Laodiceia. Quando esta carta foi escrita, havia um contexto histórico, um contexto que é importante a gente conhecer para entender certas coisas. João se encontrava exilado numa ilha, ele era um preso nessa ilha, e lá ele se encontrava por ser líder da igreja. Pedro já estava bem idoso, João já estava bem idoso, onde eu disse Pedro é João, é que eu vou falar em Pedro já já. E ali pelo ano 64 depois de Cristo, são os fatos que antecederam essa prisão de João, né? Ali pelo ano de 64 depois de Cristo, subiu ao trono de Roma Nero, em torno dos anos 60, e Nero era realmente uma pessoa diferente, né? Ele era uma pessoa que era meio louca. No ano 64, ele resolveu atear fogo em Roma. Ele não gostava da arquitetura de Roma, ele queria modernizar Roma, então ele pegou os principais bairros de Roma, os bairros nobres, os bairros que ele queria modificar, e mandou atear fogo. E isso foi feito. Ele não ateou fogo nos bairros pobres de Roma, nos bairros onde ficavam os cristãos e judeus. E por 7 dias Roma pegou fogo, e ele se vestiu de ator, subiu numa torre para contemplar o fogo de Roma e fazer poesias. Ele era realmente louco. Obviamente que foi questionada essa história de por que Roma pegou fogo. Isso causou prejuízo para muita gente. Então, como os bairros pobres não pegaram fogo, ele resolveu culpá-los pelo incêndio. E nesses bairros moravam cristãos e judeus. Iniciou-se então uma grande perseguição aos judeus lá em Roma. Judeus foram queimados vivos, judeus foram sangrados e jogados às feras para serem devorados. E naquele tempo houve um problema de falta de madeira em Roma, de tantas cruzes que foram feitas para crucificar cristãos. E os cristãos enfrentavam a situação porque eles não negavam a sua fé. Vão se passando os anos, 2 anos depois, estoura uma revolução na Palestina. Judeus e gregos, por questões religiosas, começam uma revolução, e então o general Tito é enviado para lá, para tentar resolver a situação.
Então nós temos aqui duas crises, uma acontecendo em Roma, afetando os cristãos, outra acontecendo na Palestina, lá em Jerusalém, naquelas regiões. 67, mais ou menos 3 anos depois do incêndio de Roma, Paulo é executado. Pedro também, por essa época, é executado. Então a igreja em Roma estava sofrendo reveses, cristãos sendo queimados, seus líderes sendo mortos. 68, Nero, pressionado pelo Senado, acaba se suicidando. No ano 70, Jerusalém é destruída pelo general Tito. E aí os cristãos provavelmente se lembravam da profecia de Jesus, que ali não ficaria pedra sobre pedra, né, do que eles estavam vendo, do templo. E a coisa vai andando, e lá pelo ano 86, sobe ao trono Domiciano. E Domiciano é considerado um segundo Nero. Ele foi o primeiro imperador romano que se declarou Senhor e Deus de todas as coisas. E ele resolveu, também em Roma, acabar com tudo que era símbolo de qualquer outra religião. E sobrava um único apóstolo vivo, que era João. E ele manda deportar João para a ilha de Patmos. João era o símbolo do cristianismo, o remanescente da era do caminho, do cristianismo, como ele era pregado naquele tempo. Era essa situação que existia, com perseguição na área de Roma, perseguição na área de Jerusalém. E esses ventos de perseguição, essas notícias, chegavam às outras igrejas, como notícias distantes, como a gente ouve falar hoje de missionários presos lá longe, porque naquele tempo os meios de transporte eram rudimentares e as notícias demoravam algum tempo para chegar. Então, mesmo havendo uma certa proximidade geográfica dessas regiões, por causa da dificuldade de transporte, é como se estivessem do outro lado do mundo. E as cartas são escritas para igrejas que se encontram numa região intermediária entre essas duas, onde não havia exatamente uma perseguição, mas havia um temor de que ela também ali chegasse. João está lá na ilha de Patmos, e ele ouve uma voz atrás dele dizendo, olha, o que você vê, você escreve em livro e manda para 7 igrejas que estão na Ásia. E ele se volta para ver quem estava falando com ele. E na descrição aqui do Apocalipse, no 1º capítulo, no 2º capítulo, diz que quando ele olhou para trás, a primeira coisa que ele viu foram 7 candeeiros. E depois a segunda coisa que ele vê é uma pessoa semelhante a um filho do homem andando no meio dos candeeiros. E aí ele descreve a figura do filho do homem andando no meio dos candeeiros, e uma das coisas que ele nota é que esse ser tinha na mão 7 estrelas. E quando ele vê, ele cai como morto no chão. O impacto da visão é muito grande para ele. E aí aquele ser vai até ele, toca nele com a mão direita e diz, olha, se levanta, né? Eu sou o primeiro e o último, estive morto, mas estou vivo, pelos séculos dos séculos, eu tenho na minha mão as chaves da morte e do inferno. Então é assim que Jesus se apresenta para ele. E aí, no final dessa conversa, Jesus falou, quanto ao mistério das coisas que você viu, e era a visão dele mesmo, ao invés dele se descrever nos seus detalhes, né, que ele tinha o rosto que refugia, tinha vestes, ele tinha uma espada que saía da boca, Jesus focaliza 3 coisas. Quanto ao mistério dos 7 candeeiros, são as 7 igrejas. Quanto ao mistério das estrelas que estão na minha mão, são os anjos dessas 7 igrejas. Então são essas as coisas que Jesus fala a João. Então o foco da mensagem eram as igrejas. E Jesus aparece no meio das igrejas. Então isso tem um simbolismo muito grande, muito forte para a gente, que é o seguinte: a partir do advento de Jesus, a partir da sua ressurreição, a partir do comissionamento da igreja para pregar o evangelho a toda criatura, Jesus é encontrado dentro da igreja, andando entre a igreja. Então a primeira coisa que João viu foi a igreja. Depois ele vê Jesus dentro da igreja, né? E essas igrejas tinham líderes. Jesus, então, é o Senhor das igrejas. Ele anda dentro das igrejas, ele fiscaliza essas igrejas, ele observa, ele dirige, ele guarda, ele julga, que nós vamos ver aqui nas cartas, que ele fala a respeito de coisas que ele está vendo, que ele não gosta, ele elogia coisas que são boas.
E o que a gente vê, em suma, é que Jesus é o dono das igrejas. E ele vai zelar para que as igrejas cumpram o seu papel. Então, a apresentação de Jesus é algo muito importante de se levar em conta. Porque a palavra dele não é uma palavra semelhante àquela que nós víamos nos evangelhos, quando ele consolava, quando ele era simpático. Ele se apresenta como aquele que tem na mão a chave da morte e do inferno. Então ele se apresenta aqui como senhor, como chefe, como fiscal, como juiz. Então ele se apresenta realmente de uma maneira temível. Isso faz com que aquele que o enxergue desse jeito realmente sofra um impacto e caia como morto. Mas a mensagem é uma mensagem que traz vida, como nós vamos ver daqui para frente. Haviam 7 igrejas lá na Ásia Menor. Essas igrejas eram destinadas a essa palavra. Essas igrejas viviam um tempo relativamente de paz. Não havia perseguição. Então, como eu disse, as notícias vinham de longe. E essas igrejas estavam ali, tendo as suas vidas normais de igreja. Elas exercem, de certa maneira, um papel representativo das igrejas do mundo. Se a gente olhar bem, se a gente olhar a opinião dos estudiosos, eles chegam à conclusão de que essas 7 igrejas têm características que são preponderantes, né? Cada igreja ali tem uma característica preponderante, que seriam representativos das igrejas ao longo da história, durante todas as fases da história, né? Durante as suas etapas, numa sequência escatológica. Então a primeira igreja é a igreja que estava mais próximo de Jesus, da igreja original, ela estava perdendo o seu primeiro amor, e assim vai indo, até que chega a última igreja, que é uma igreja mais apóstata, né? Mais nos fins dos tempos, uma igreja mais fria. Mas também existem opiniões que dizem que essas igrejas do Apocalipse são tipos preponderantes de igreja que convivem simultaneamente ao longo da história. E dependendo das situações de cada uma igreja, das situações dos países ou das regiões onde se encontram, essas igrejas vão desenvolvendo características que as assemelham a cada uma dessas 7 igrejas do Apocalipse. Também a opinião que dentro de uma mesma igreja nós podemos encontrar grupos de crentes que atuam com características preponderantes a cada uma dessas igrejas, numa mesma igreja local. E obviamente aqueles que forem maioria vão fazer com que a igreja tenha a cara mais daquele tipo de igreja. E pensando dessa maneira então, nós entendemos que as mensagens às 7 igrejas da Ásia Menor, que foram enviadas pelo Senhor Jesus, são de fato úteis para a nossa igreja aqui em São José. Nós temos que observar com muito cuidado aquilo que o Espírito disse às igrejas, entender qual é a mensagem, tirar lições para nós e acertarmos a nossa vida de igreja da maneira como o Senhor da igreja quer que o façamos. Quando nós olhamos para o conteúdo das cartas, nós vemos que Jesus faz um exame de cada uma dessas igrejas. E se nós dermos uma olhada, já foram pregados aqui a respeito de 6 igrejas, mas fazendo um resumo, pegando alguns pontos principais, a primeira coisa que nós notamos é que Jesus faz elogios e críticas às igrejas. As críticas, na realidade, são pesadas, são censuras. Mas para 2 igrejas, ele não fez crítica nenhuma, só elogiou e deu palavras de ânimo. São igrejas de Esmirna e Filadélfia, não é? As 2 igrejas eram pequenas e pobres lá. Para a igreja de Esmirna, ele diz, olha, você se acha pobre, mas na realidade você é rico. Para a igreja de Filadélfia, ele diz, você se acha fraco, mas na realidade você é forte. Eu ponho diante de você uma porta que ninguém é capaz de fechar. Para as outras igrejas, as outras 5 igrejas, ele faz censuras e elogios, exceto a igreja que é tema da nossa mensagem de hoje, que ele não faz elogio nenhum, só censura. Para essas igrejas, para essas 5 igrejas, tem uma frase muito importante que ele diz em todas as cartas. Ele começa dizendo assim, conheço as tuas obras. O nosso Senhor Jesus anda no meio da igreja e conhece as nossas obras. Ele sabe tudo o que nós estamos fazendo e ele está observando em detalhes. Então isso é uma coisa muito importante de observarmos. E se a gente for fazer um resumo das outras cartas,
A gente olha, a igreja de Éfeso, uma igreja que perseverava ali na doutrina dos apóstolos, estava zelando pela doutrina, mas o amor estava se esfriando. Então era uma igreja que estava perdendo a sua característica original. Ela tinha doutrina, mas o amor estava indo embora. Se a gente for olhar para a igreja de Tiatira, era o contrário. Era uma igreja amigável, amável, acolhedora, mas ela estava perdendo a doutrina. Ela estava permitindo que a profetisa Jezabel, com as suas doutrinas não bíblicas, atuasse dentro da igreja. Se a gente olhar para a igreja de Pérgamo, falsas doutrinas estavam invadindo a igreja, ela não estava sendo zelosa da doutrina, então estava admitindo doutrinas de Balaão, dos nicolaítas. Se a gente olhar para a igreja de Sardes, ela estava permitindo que o mundo entrasse na igreja com as suas contaminações. Ela estava se contemporizando muito rápido. E lá a gente vê que poucos membros, alguns ainda se mantinham incontaminados. Ela tinha nome de vivo, mas estava morta. Então nós vemos essas características ali. E sobre essas características já foram falados nas outras mensagens por aqui. Mas o detalhe que é importante de mencionar aqui é que Jesus faz um exame das igrejas e vai apontando as coisas que são boas, as coisas que são ruins. Com relação à igreja de Laodiceia, nós vimos aqui que não existem elogios, mas apenas censuras. Para que a gente entenda o texto da carta, nós temos que entender um pouquinho a respeito da condição daquela igreja naquela época. Ela era uma igreja muito rica, ela vivia numa comunidade muito rica. Ela era uma igreja que ela era próspera. Ela era grande, ela tinha muitos bens, ela tinha muitos meios. Ela é uma igreja que ela era ortodoxa, ela era zelosa da doutrina. Ela também era uma igreja que não tolerava a imoralidade de forma alguma. Mas mesmo assim, uma igreja que causava náuseas ao Senhor Jesus. Então eu quero discorrer agora sobre essas coisas com os irmãos, para que a gente enxergue isso e veja que lições temos para a nossa igreja. Antes de entrarmos nesses pontos que eu mencionei, eu gostaria de convidar os irmãos a prestarem atenção em alguns detalhes a respeito do exame que Jesus faz nessa carta. Quando Jesus fala a respeito de a igreja não ser fria nem quente, mas ser morna, quando Jesus fala que ela é pobre, cega, está com problema de nudez, né? Mas ela se acha rica, se acha alguém que enxerga, se acha alguém bem vestida, não é? Jesus está fazendo referência às condições daquela sociedade naquela época. Então, primeiro, Jesus demonstra aí que ele tinha um bom conhecimento daquela coisa e ele usa esses exemplos de maneira, na forma de uma analogia, para mostrar para aquela igreja, para dar impacto com a sua mensagem naquela igreja. Então, vamos tentar entender um pouquinho da história. E aí a gente faz uma pesquisa e vê que naquela região da Ásia Menor havia uma região extremamente próspera que ficava num vale próximo a um rio chamado Lico. 3 cidades estavam ali, Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Laodiceia era a maior de todas elas. Ela era construída em cima de 7 montes. E era semelhante a Roma, que também foi construída em cima de 7 montes. Pelo fato dela ser construída em cima, nos montes, ela era uma cidade segura, porque o acesso você podia controlar e você enxergava longe. Ela era uma cidade que tinha muros. Ela era uma cidade que se defendia muito bem. E por conta disso, ela foi escolhida para guardar tesouros do Império Romano. Ela tinha fortalezas ali dentro, e ela tinha cofres, caixas fortes, e ali ela guardava ouros, guardava o fruto da riqueza do Império Romano. Assim como Roma também. Mas ali naquela região, era Laodiceia que fazia isso. Ela se encontrava num cruzamento de várias rotas comerciais, e por conta disso, ela é que fazia o intercâmbio entre essas diversas caravanas de rotas comerciais. Ela virou uma cidade comercial muito rica. Além disso, ela tirava muita vantagem da riqueza do vale desse rio. A riqueza que provinha da sua agropecuária. E isso supria muito a cidade. E ela se tornou muito rica, muito famosa pela lã que ela produzia, pelos tecidos produzidos em lã, que ela exportava para todo o Império Romano. Também ali existia uma escola de medicina muito famosa. E essa escola de medicina tinha uma especialidade. Ela produzia estudos
para tratamento dos olhos. E também naquela região era produzido um pó chamado pó frígio, ou pó da Frígia, usado para produzir um unguento para tratamento de doenças dos olhos. E ela exportava esse tratamento para todo o Império Romano. E ela era famosa por isso. E ela era uma cidade muito orgulhosa do seu poderio, da sua riqueza, da sua tranquilidade. E em torno aí de 60, 65 depois de Cristo, houve um terremoto que destruiu várias dessas cidades ali em volta. Por ser uma região próspera, de grande interesse do Império Romano, o Império se mobilizou rapidamente para socorrer a região e reconstruir essas cidades. Laodiceia se recusou a receber ajuda do Império Romano, porque ela tinha riqueza suficiente e orgulho demais para aceitar qualquer ajuda para se reconstruir. E ela se reconstruiu sozinha, sem auxílio do grande império. Então ela era orgulho realmente de todo o império e se mantinha dessa maneira. Também a igreja crescia lá e ela no futuro teve até uma sede episcopal. Ali se concentravam teólogos do cristianismo. Essa é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia não tinha fontes de águas próprias. Então ela buscava água de outros reservatórios. Perto dela, mais ou menos a uns 14 quilômetros, ficava a uns 10 quilômetros, ficava a cidade de Hierápolis. E essa cidade de Hierápolis, ela ficava numa região termal. Haviam águas ali que eram quentes, brotavam da terra, formavam piscinas, e as pessoas iam para lá para se tratar com essas águas quentes. E eram águas que produziam algum efeito na saúde. E do lado de Colossos, haviam águas de minas geladas, que também serviam para fins de tratamento, mas também eram águas que eram potáveis para beber. E o que então os laodicenses fizeram? Canalizaram águas desses dois lados para a sua cidade. E a água então viajava por cerca de 14 quilômetros, tanto de um lado como de outro, e chegava ali em aquedutos. Esses aquedutos ainda existem, as ruínas deles lá. Essa região hoje não existe mais, não é mais habitada, só existem ruínas, mas os aquedutos estão lá para quem quiser ver. Se fizerem uma busca na internet, vão encontrar fotos disso. Não é? Então era essa a situação daquela cidade. Como a água vinha de Hierápolis, depois de viajar 14 quilômetros em aqueduto, ela não era quente o suficiente para servir para fins terapêuticos da mesma maneira que servia lá em Hierápolis. Ela já chegava morna. E a água que vinha gelada do lado de Colossos chegava também morna, porque vinha debaixo do sol. Então ela não só não servia para fins terapêuticos do ponto de vista de ser uma água gelada, ou ser boa para beber, agradável, mas ela era morna, chegava morna. Eles tinham que estocar isso em tanques e esperar que essa água esfriasse para servir para beber. Né? Essa era a situação. Então Jesus vai usar esses exemplos na sua carta para fazer uma analogia com a situação espiritual da igreja. Quando nós olhamos para a carta e vamos fazer essa analogia, primeiro é importante a gente observar as coisas que Jesus não identificou na igreja. Então, diferentemente das outras igrejas onde Jesus censurou coisas, nessa igreja ele não menciona nada sobre heresia. Não existia heresia lá. A igreja era uma igreja que era zelosa da doutrina no sentido de conservá-la, quase como tradição. É isso que a gente chama de ortodoxia, né? Quando você é um ortodoxo, você guarda aquela lei, cumpre e não deixa que ninguém se desvie. Então ela tinha doutrina ali. Ela não deixava que entrasse nada diferente daquilo que eles vinham acreditando, daquilo que eles vinham exercitando. Ela é uma igreja onde não se menciona imoralidade. Então Jesus não fala nada a respeito de ser uma igreja que estava adotando costumes imorais do mundo, ou que as pessoas agissem de má fé dentro da comunidade. Né? Isso a gente chama de ética. Quando as pessoas são éticas, quando as pessoas preservam a ética. Jesus também não fala a respeito de pobreza material. A cidade era próspera, ela tinha tudo. Para outra igreja ele diz, você acha que você é pobre, você é pequeno, você não tem nada, mas na realidade eu digo que você é rico. Porque nós vemos aqui que para Deus valores de riqueza são diferentes dos valores que nós entendemos por riqueza. Também não havia perseguição lá, não havia conflito dentro da igreja. A igreja é uma igreja que aparentemente estava em paz, vivia tranquila e levava muito bem a sua vida. Estava tudo em ordem do ponto de vista das pessoas.
Mas Jesus, então, mesmo assim, diz: não, você é uma igreja morna que me causa náuseas. Você pensa que você está rico e abastado, que você não precisa de nada. Mas, na realidade, você é infeliz. Você é miserável. Você é pobre, você é cego e você está nu. O que significa ser infeliz? Infeliz é contraste com felicidade, né? Você não tem as condições necessárias para que você sinta, que você tenha o sentimento de felicidade, de alegria. E eles estavam alegres, mas Jesus diz: não, você é infeliz e não sabe. O que significa ser miserável? Eles se sentiam autossuficientes, podiam fazer o que eles quisessem. E o que é uma pessoa miserável? Uma pessoa que não tem capacidade de fazer algo por si mesma. Ela precisa desesperadamente de algum tipo de coisa, de algum socorro, e ela não consegue por si própria. Ela depende de alguém que vá lá e faça um ato de misericórdia por ela. O que significa alguém pobre? Por uma cidade que era rica de ouro, que produzia ouro, que guardava o ouro do império, e que se abastava das riquezas do comércio. E Jesus diz: não, você é pobre. Você não tem ouro. Você pensa que você é rico por causa do ouro, mas você não tem. O que significa ser cego? Cego é aquela pessoa que não enxerga. E para alguém que estava vivendo e mantendo o centro oftalmológico do Império Romano, ouvir que é cego é complicado. E Jesus diz: você é cego. E para alguém que produz lã e tecidos e exporta para todo o Império Romano, e Jesus diz: você anda nu, também é algo que causa impacto. Então Jesus, quando escreve essa carta, dita essa carta para o apóstolo João, ele está contrastando com a situação comum de vivência daquela igreja, naquela sociedade. E ele apresenta esse contraste para causar impacto. O que faltava então naquela igreja? O que faltava naquela igreja, que Jesus deixa claro aqui nesse texto, é que faltava o fervor espiritual. Ela é uma igreja que vivia a regra escrita, mas como um código. Aquilo não vinha como ação do Espírito Santo. E quando não existe essa ação do Espírito Santo causando fervor espiritual dentro da igreja, essa igreja causa náuseas ao Senhor Jesus ao invés de deleite. Não adianta a igreja ser rica, ser poderosa em ação social, ser uma igreja que acolhe, uma igreja em que todo mundo vive tranquilo, uma igreja que todo mundo gosta de frequentar, mas se ela não tem o fervor espiritual que vem do alto, ela causa náuseas ao Senhor Jesus. E aqui nós vemos algo que põe em xeque a nossa conhecida teologia da prosperidade, né? Onde a gente compara a prosperidade material com a prosperidade espiritual. Esta igreja ela era próspera materialmente, mas do ponto de vista de espiritual, Jesus diz que está a ponto de vomitá-la da sua boca. Coisa que ele não disse para nenhuma das outras. Então não adianta nós sermos seguidores de uma doutrina correta, se nós não tivermos fervor espiritual. Não adianta nós sermos pessoas que observam as regras de vida e façamos tudo certinho e sejamos honestos e bons exemplos de cidadão, mas sem o fervor espiritual, isso não traz satisfação para o nosso Senhor. Não adianta nós sermos dotados de muita riqueza material e vivermos em paz como uma excelente e exemplar comunidade, sem o fervor espiritual. Isso daqui também causa rejeição da parte do nosso Senhor Jesus. E o que é fervor espiritual? Quando nós falamos em fervor espiritual, nós não estamos falando a respeito de incêndios emocionais, manifestações de dons espirituais como existia na igreja de Corinto e aquela confusão a ponto do apóstolo Paulo tentar disciplinar a coisa ali. Nós não estamos falando de coisas sobrenaturais acontecendo no nosso meio. Quando nós falamos de fervor espiritual, nós estamos falando de abundância da produção de frutos do Espírito Santo. Os frutos que aparecem e que se fazem conhecidos. Frutos que as pessoas olham de fora e identificam a nossa árvore como uma árvore boa. Frutos que fazem diferença. Jesus disse que a árvore é conhecida pelos seus frutos. E com relação a isso, nós podemos olhar lá no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 38, que Jesus diz assim: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios
de água viva. Rios de água que produz diferença no mundo. É essa água viva que é o fruto do Espírito Santo. E no versículo seguinte, João diz assim, quando Jesus falou a respeito disso, ele estava dizendo a respeito do Espírito que haveriam de receber. Ele esclarece no mesmo texto. E Jesus começa dizendo assim, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, quando o Espírito agir em você. Esta carta não é a primeira que aparece na Bíblia escrita aos Laodicenses. Se nós dermos uma olhada lá no livro, na carta de Paulo aos Colossenses, nós encontramos referências aos Laodicenses. E lá no capítulo 4, eu vou ler alguns versículos, no 12, Paulo fala assim, saúda-vos Epáfras, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós e pelos de Laodiceia, e pelos de Hierápolis. Paulo não esteve exatamente naquela região, mas discípulos seus e pessoas coordenadas, que tinham um ministério coordenado por ele, atuavam lá. Saudai aos irmãos de Laodiceia. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então Paulo tinha cuidado por aquela igreja, e Epáfras era a pessoa mais ligada àquela igreja. Provavelmente, pastor das duas igrejas ali, Hierápolis e Laodiceia. A gente não tem exatamente uma referência sobre isso. Mas agora, se a gente vai lá para o começo da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, e a gente vê dos versículos de 3 a 8, eu vou ler algumas coisas bem rapidamente aqui para os irmãos. Paulo diz assim, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo foste instruídos por Epáfras, nosso armado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. E Paulo vai falando a essa carta de Colossenses, e em vários lugares ele elogia a atuação dos colossenses. E ele manda ler essa carta em Laodiceia. E a data dessa carta aqui é bem menos do que 30 anos depois da carta escrita por João. O que aconteceu em tão pouco tempo com a igreja de Laodiceia? Uma igreja que era elogiada pelo apóstolo Paulo, pelo que se ouvia dos frutos espirituais ali produzidos. E de repente, em bem pouco tempo, o senhor da igreja está dizendo, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Menos de 30 anos, menos de uma geração. Nessa época, quando ele escreve aos Colossenses e pede para que a carta seja lida em Laodiceia, a igreja ali ainda era uma igreja pequena. Essa igreja cresceu em bem pouco tempo por causa da prosperidade, por causa da ação dos discípulos. Mas ela virou uma igreja fria, virou uma igreja que não tinha mais o fervor espiritual. Aí nós olhamos então para os conselhos de Jesus. Jesus é o Senhor da igreja. Ele fala, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, mas ele vai dar conselhos na carta para que isso não aconteça. Ele chama a atenção da igreja. E ele começa dando conselhos. Olha, você pensa que é rico. Eu aconselho que você compre ouro puro de mim, refinado no fogo, para que você se enriqueça de fato. Você pensa que está bem vestido, mas na realidade você está nu. Eu aconselho você que compre de mim vestiduras brancas, para que você se vista e não sejam manifestas as vergonhas da tua nudez. Você pensa que enxerga bem, mas eu digo que você está cego, e eu aconselho que você compre de mim colírio para os olhos, para que você enxergue. E Jesus aqui, ele está aconselhando. Ele não está dando ordem. Ele está dando uma oportunidade para que a igreja pense, para que a igreja opine sobre a sua situação, tome uma atitude de escolha.
Por isso que ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele quer que a igreja entenda essa necessidade. E a igreja de Laodiceia não entendia. Para a igreja de Laodiceia, tudo estava muito bem. E o preço que o Senhor Jesus oferece para isso, quando ele fala, aconselho que você de mim compre, é preço de graça. Jesus não cobra. Mas logo depois dos conselhos vem uma ordem. Ele diz o seguinte, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Para alguém que é zeloso da doutrina, no sentido de guardá-la e não impedir a entrada de heresias na igreja. Quando Jesus chama a atenção e diz, sê zeloso, eles sabem do que ele está falando. E ele está dizendo, vocês não estão sendo zelosos no que diz respeito à espiritualidade. Então, sê zeloso e arrepende-te. Por que se arrepender? Porque quem mudou de atitude foram os laodicenses. Quem perdeu a espiritualidade foram os laodicenses. Os laodicenses cometeram aqui um pecado de idolatria. Deixaram o Senhor da igreja para fora do centro e assumiram o centro da igreja. O centro de decisão, o centro de condução da igreja. Mas uma coisa muito interessante que tem aqui, de se notar, é que Jesus não desiste da sua igreja morna. Jesus nunca desiste da sua igreja, mas ele atribui a responsabilidade pelo desvio à igreja. E depois disso Jesus indica o caminho. E ele diz uma coisa assim, eis que estou à porta e bato. Esse texto é um texto que também chacoalha. Porque se Jesus está à porta batendo, significa que ele está do lado de fora. Ele não está dentro da igreja. E ele está batendo porque ele quer entrar. Então a igreja de Laodiceia estava a ponto de ser vomitada da boca do Senhor, porque o Senhor não estava na igreja. Ela carregava o nome de igreja, mas o Senhor não estava na igreja. Ele estava do lado de fora. A outra coisa interessante desse texto é que a iniciativa de bater a porta da igreja era de Jesus, do Senhor da igreja. Ele vai em direção à igreja. Aí ele diz o seguinte, se alguém ouvir, de onde vem a capacidade de ouvirmos? Ela vem da palavra de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, significa quem recebe a ação do Espírito Santo para que o seu ouvido seja capacitado a ouvir. A palavra de Deus, lá nós encontramos na carta de Paulo aos Tessalonicenses uma advertência dizendo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que habita em vós. Nós não podemos ensurdecer os nossos ouvidos à voz do Espírito Santo, colocando as nossas prioridades, os nossos desejos à frente da vontade de Deus. É dessa maneira que a gente vai ficando surdo para a voz do Espírito de Deus. E a gente vai fazendo assim, e chega uma hora que na realidade, dentro da igreja, nós estamos em busca das bênçãos de Deus e esquecemos de buscar o Senhor das bênçãos. E é assim que se prosperam teologias que nos levam para longe de Deus. É assim que a nossa oração fica infrutífera, porque a nossa oração passa a ter como foco a gente mesmo. Quais são as agonias pelas quais nós estamos passando? Quais são os desejos que nós queremos que sejam concretizados? Quais são os planos de vida que nós temos? Não é assim? E acabamos esquecendo de buscar o Senhor da igreja. E aí nós vamos entristecendo o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E vamos nos afastando dele. E vamos nos tornando surdos. Então ele fala assim, se alguém ouvir. E depois ele fala, se alguém abrir a porta. Ora, abrir a porta é uma atitude de quem está do lado de dentro. Essa atitude tem que ser da igreja. Então se você ouve, se o laodicense ouve, se a igreja de Cristo ouve e abre a porta, isso é uma iniciativa da igreja em atendimento
ao bater da porta, ao chamado do Senhor Jesus. Aí o que ele diz? Iniciativa dele, eu entrarei. Outra iniciativa, eu cearei com ele e ele comigo. É Jesus participando em comunhão conosco, caso nós simplesmente abramos a porta. O que nós estamos vendo aqui é que a restauração de tudo vem da parte de Deus. Deus toma a iniciativa, mas Ele quer uma ação nossa de abrir a porta. E Ele quer uma atitude nossa de querermos ouvir a Sua palavra, para que nós percebamos que Ele está batendo. Por isso Ele termina a carta dizendo, quem tem ouvidos, que ouça. Então a carta é escrita àqueles da igreja de Laodiceia, os laodicenses, que estavam com os ouvidos ensurdecidos, mas que tinham ouvidos para ouvir. A esses Jesus se dirige dizendo, ouçam o que o Espírito está dizendo às igrejas. Abra a porta para que eu entre com você, entre na sua casa, eu ceie com você e você comigo. Nós encontramos um paralelo a isso lá na experiência de Jesus na terra, quando ele viu Zaqueu em cima da árvore, não é? Zaqueu sentiu o desejo, a necessidade de conhecer a Jesus, mas ele não sabia o que fazer. E ele era pequeno, então tudo que ele fez foi subir numa árvore atrás de um cordão, de uma multidão de gente que estava olhando Jesus passar no meio. Como um desfile, né, de 7 de setembro, aí, as pessoas se enfileiram na calçada para ver o desfile passar. Imagina alguém baixinho lá atrás, e Zaqueu pega e sobe na árvore. E Jesus chega, para e olha para ele e diz, Zaqueu, desce daí, desce depressa, porque me convém hoje ir lá na sua casa cear com você, vou comer com você lá. Olha só o que Jesus está dizendo para Zaqueu, exatamente o que ele diz para a igreja dos laodicenses. E Zaqueu tinha ouvidos para ouvir. E aí no final, Jesus diz assim, hoje entrou salvação nesta casa. Então nós vemos aqui a iniciativa de Jesus chamando Zaqueu, mas o Espírito movendo Zaqueu para subir na árvore, para ter ouvidos prontos para ouvir. Imagina a surpresa de Zaqueu, né, que nunca tinha visto Jesus e Jesus chamá-lo pelo nome ali, né? Lá na árvore, no meio dos galhos, né? Deve ter sido um impacto grande. A ideia desse versículo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa, eu entrarei, eu vou cear com você, você comigo, é para causar impacto. É preciso haver mudança. Agora, interessante é o seguinte, como é que a gente muda? Nós não temos capacidade de mudarmos a nós mesmos. O Espírito Santo de Deus não habita em santuário feitos por mãos humanas. O esforço humano não é satisfatório para Deus para mudar ninguém. E se a gente olhar lá em Jeremias capítulo 13, versículo 23, nós vemos Deus dizendo ao profeta, pode o etíope mudar a cor da sua pele, ou pode o leopardo mudar as suas manchas, vocês também não podem aprender a fazer o bem sendo maus. Então não adianta. E João capítulo 15, de 1 a 5, Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, vocês são ramos, estão enxertados em mim. O ramo que produz fruto, o que o pai faz, o agricultor? Limpa para que produza mais fruto. O ramo que não produz fruto, o que o pai faz, que é o agricultor? Corta e lança fora. E ele termina o texto dizendo assim, sem mim, nada podeis fazer. Sem a ação do Senhor Jesus, você não muda. E você não pode mudar por força própria. O Espírito Santo é quem pode provocar essas mudanças. É o Espírito Santo que produz frutos no crente. É o Espírito Santo que faz o crente andar pelas boas obras que foram preparadas de antemão para que nós andássemos nelas e assim fôssemos reconhecidos pelo mundo. No começo do culto foi lido um texto aqui dizendo que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. O sal e a luz têm que fazer diferença. Se o sal perder o sabor, é um pó branco que não serve para nada. Se a luz for colocada debaixo de uma bacia, um alqueire, não ilumina ninguém. O sal tem que ter sabor para fazer a diferença na comida, mesmo que ele não seja enxergado. A luz colocada no velador ilumina todo o ambiente. É assim que o crente tem que ser. Então nós temos que ser assim por ação do Espírito Santo. Jesus logo depois que diz assim, sem mim nada podeis fazer, ele diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E nós vamos ser um.
Assim como eu e o Pai somos um, vocês vão ser um comigo. A palavra de Deus é que provoca limpeza em mim, é que ela provoca a permanência minha em Jesus e eu nele. Jesus disse que se eu o amar, eu vou cumprir com os seus mandamentos. Ele diz assim, se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem. E vai ser feito. Essa permanência implica em comunhão. E comunhão, coisas em comum, vida em comum, implica em você conversar com o Senhor Jesus. Implica em você se abrir para Ele, implica em você ter oração. E Jesus, de todos os personagens bíblicos, citados na palavra de Deus, é o que teve a maior, mais longa experiência de oração. Eu fui levado, meio que à força, pelo Reverendo Knight para um congresso. Eu estava trabalhando, o congresso era de 3 dias, e ele me inscreveu lá no congresso. E eu não pude ir nos 2 primeiros dias. No 3º dia eu não podia ir, mas daí fiquei sabendo que o Reverendo Edson dependia da minha carona. E aí eu fui por causa do Reverendo Edson. O Reverendo Edson deixou de pegar carona com outros pastores da região, num congresso na igreja de Pinheiros, e ali havia sido convidado 2 preletores muito famosos. Um deles é um pastor de uma igreja coreana, e outro um preletor da nossa igreja, também muito famoso. Eu errei o caminho na hora de entrar em São Paulo, entramos pelo caminho de maior congestionamento e só pegamos a última palestra de encerramento, que era do preletor coreano. Foi bom, né, reverendo? Porque nós tivemos boas conversas no caminho, né, para me tranquilizar enquanto eu lamentava que tinha errado o caminho. Sabendo que eu tinha que pegar o caminho da direita, na marginal externa, que lá estava fluindo o trânsito, entrei pela esquerda e peguei o congestionamento. Me distraí. Mas eu acho que Deus me levou lá só para ouvir aquela palestra. O pastor coreano estava fazendo uma palestra de encerramento de um workshop de 3 dias, com os pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. E lá foi contado a respeito da experiência dele. E ele é pastor de uma igreja de muitos membros. Se não me falha a memória, cerca de 4.000 membros. Então ele diz que a igreja dele tinha que ser pequena, ele não quer a igreja grande. Então a igreja dele se multiplica. Mas então ele contém ali com ele só 4.000. Essa é a igreja pequena dele. Essa igreja vive de oração. Todos os dias, a partir das 4 da manhã, eles começam a orar. Todos os dias. Quando é que a nossa igreja se reúne para orar? Às terças-feiras. E a nossa reunião de oração, tipicamente, é uma reunião social, onde a gente conversa bastante, é gostoso demais, a gente compartilha, e a gente ora um pouquinho, em cima dos motivos de oração que nós falamos na igreja, não é assim? Pois lá eles oram todos os dias a partir das 4 da manhã. E afluem para aquele templo não só os 4.000 da igreja, mas os das igrejas satélites dele. Então, se não me falha a memória de novo, eles têm 3 ciclos de 1 hora de oração, e em cada hora se reúnem cerca de 12.000 pessoas. E há um acorde que é dado num órgão, e quando é dado esse acorde, as pessoas sabem que é para iniciar a oração, e elas vão orando, até completar 1 hora. E aí é tocado um acorde no órgão, porque eles têm que sair rapidamente em silêncio do local, para dar espaço para mais pessoas que vão entrar no segundo tempo, às 5 da manhã. E de novo isso acontece às 6 da manhã. E todos os dias eles fazem isso. E aí a igreja cresce. E eles têm um objetivo. Converter ao Senhor Jesus os povos da Coreia do Norte. Quem está acompanhando o noticiário sabe que é um país fechado, comunista, ateu. Mas é um país gerado de uma divisão. No final da Segunda Guerra Mundial, teve a Guerra da Coreia, e houve uma divisão para conter o avanço comunista. Coreia do Norte comunista, Coreia do Sul capitalista. E eles estão na Coreia do Sul. Eles têm um grande desafio. E eles oram por isso. E oram pelo crescimento da igreja. E acham que a igreja tem problemas. Eles acham que o foco deles em oração está fraco. E o pastor lá na mensagem dele questionou o costume de oração deles, que devia ser mais intenso. Antes de cada mensagem, ele se entra num cubículo lá da igreja dele e ora. Na véspera da pregação dele, ele não vai para casa.
Ele fica orando porque ele tem que transmitir a mensagem de Deus. E ele disse lá, se eu não converso com Deus, como é que eu vou dizer para o povo que eu estou dizendo a palavra de Deus? E aí ele falou assim, eu vim para cá e a minha igreja sabe do desafio que eu tenho. Porque eu estudei antes de vir para cá, eu já tinha vindo uma vez no passado. E ele falou, eu sei que vocês estão comemorando 150 anos do presbiterianismo no Brasil. E aí eu li alguns dados e vi que o Brasil tem cerca de 200 milhões de habitantes. E a Igreja Presbiteriana do Brasil não tem 2 milhões de membros. Ele falou, a igreja está aqui há 150 anos e não conseguiu produzir 1% da população brasileira. Aí ele virou para os pastores que estavam sentados e perguntou assim, o que vocês estão fazendo? Ele falou, sabendo disso, a minha igreja, voluntariamente, eu não pedi isso. Ele falou, eu tenho trocado mensagens com eles enquanto eu estou aqui, eu mando fotos, né? E eu recebi uma mensagem deles dizendo assim, aí os 4 mil da igreja dele. Ele disse assim, esses membros consideram que o meu desafio é tão grande, que eles resolveram orar todos os dias, enquanto nós estamos aqui, a noite inteira. Bom, aí nós vimos, né, Breno? Todos aqueles pastores chorando, o pessoal clamando, interessante. O pastor que estava traduzindo, não conseguia traduzir, chorava. Porque o peso da mensagem dele impactou. O que Jesus está falando nessa carta aos Laodicenses é algo que é para impactar. Ele diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso não é brincadeira. Nós temos que prestar contas ao Senhor Jesus, e é um Senhor rigoroso. Quando ele conta a parábola das minas, ele deixa isso muito claro. Aquele que não trabalhou com a mina do Senhor Jesus, com a mina do Senhor daquele reino, e trouxe ela embrulhada num lenço e disse, eu sabia que o Senhor é rigoroso, por isso eu guardei. Ele fala, eu vou te condenar pela tua boca. Você sabia que eu era rigoroso, não sabia? Por que você não botou isso daí num banco para render então? Dá para outro. O nosso Senhor Jesus se apresentou para João dizendo assim, eu sou o primeiro, o último, estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos e tenho na mão as chaves da morte e do inferno. Isso para mim é pesado, é rigoroso, não é simpático. Isso é para eu dar um passo para trás e ajoelhar. Isso é para cair sem sentido no chão, como João caiu. Se a Igreja Presbiteriana do Brasil não está conseguindo evangelizar em 150 anos, de 1 a 2% da população brasileira, vamos fazer a pergunta para a nossa igreja aqui agora. Quantos habitantes tem em São José? E em 60 anos, que diferença nós estamos fazendo aqui? Quantas pessoas estão vindo para cá por causa dos rios de água viva que estão fluindo de nós? Então nós precisamos mudar. Cadê o nosso fervor espiritual? A nossa igreja é uma igreja acolhedora, é uma igreja que tem boas sociedades, nós estamos em paz, não tem problema nenhum aqui. Não tem problema nenhum. Mas aonde estão as pessoas que vêm aqui beber da água viva? Então, meus irmãos, Jesus, em seguida disso, ele faz uma promessa. A promessa é assim, olha, ao vencedor, eu vou conceder que sentem no meu trono comigo, do mesmo modo que eu venci e sentei no trono do meu Pai. Olha que trono está no singular. Você vai ser um comigo, se você for vencedor. Assim como eu sou um com o Pai. Na oração de despedida do Senhor Jesus, lá em João 17, ele fala a mesma coisa. Ele orava intercedendo para que fôssemos um com ele. E Jesus então faz um apelo, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A minha pergunta para os irmãos, pergunta que eu faço para mim mesmo, mas faço para os irmãos. Você se considera um vencedor? Quando você se encontrar com o Senhor Jesus, ele vai dizer, pode vir aqui, sente comigo, porque você venceu, você fez tudo o que eu queria? Ou será que você está acomodado, achando que é rico, que é abastado espiritualmente? Mas na realidade o conceito do Senhor é outro. Você quer mudar? Você quer fazer a diferença? Você quer ser de fato abastado espiritualmente? Você quer que fluam de você rios de água viva? A resposta para isso é simples, meus irmãos. Clame ao Senhor. Clame, abra mão de todo o resto e clame. Porque Jesus disse assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino é isso daqui. Fazer fluir rios de água viva e levar o evangelho a toda criatura. E ele diz, todas as outras coisas serão acrescentadas.
Nós vamos ter um momento de intercessão aqui depois. E normalmente nesse momento de intercessão a gente vem aqui derramar diante de Deus os nossos pedidos, as coisas que nos afligem, os nossos sonhos. Vemos aqui até dar ação de graças. E isso é certo, temos que fazer isso. Mas nós temos que clamar em primeiro lugar para que nós encontremos um espaço de produtividade no reino de Deus. Para que de fato não saiam de nós gotinhas de água viva, mas rios de água viva. E assim nós façamos a diferença em São José dos Campos. E as outras coisas, meus irmãos, serão acrescentadas. Jesus disse que Ele sabe de tudo. Ele sabe o que nós precisamos vestir. Ele sabe o que nós estamos passando. Para as igrejas passadas, Ele diz, eu sei que você está sendo perseguido. Ele sabe. E Jesus disse para os apóstolos, não andem preocupados com as coisas, Jesus sabe tudo. Não acontece nada com uma folha, com um fio de cabelo, com um pardal que não seja da vontade de Deus. Não coloquem o foco nas coisas pequenas. Mas antes a gente encontra na palavra de Deus o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você quer um caminho de produtividade? Entrega ele na mão de Deus, Ele vai fazer isso. E Ele fala assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se o seu desejo é fazer de você uma fonte de onde fluam rios de água viva, você vai estar agradando ao Senhor. E se agradando dele, se é esse o seu desejo. E Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, a começar pela sua produtividade. E acrescentando a isso tudo o que você precisa para a jornada dessa vida ser bem concluída diante dele. Porque o prêmio que nós vamos receber não está nesse mundo, mas lá nos céus. Então o meu apelo aos irmãos é que os irmãos clamem para que a nossa igreja de São José dos Campos, de 60 anos de idade, seja uma igreja que impacte São José dos Campos com rios de água viva fluindo de cada um dos irmãos. Que a palavra de Deus frutifique e seja abençoadora na vida de cada um. Amém?